Faz quase 80 anos que o Brasil ganhou o seu primeiro circuito fechado, o Autódromo de Interlagos. Mas isso não significa que não existiam corridas de carro no Brasil antes disso. Desde que os primeiros carros começaram a chegar em São Paulo, eles organizaram corridas de ruas que, como você deve imaginar, não eram legais. A força pública começou a reprimir essas corridas e por isso eles tiveram a ideia de compartilhar os hipódromos com os cavalos, criando os páreos de automóveis. Elas foram as primeiras corridas que aconteceram em São Paulo. À medida que os números de carros crescia, eles começaram a organizar provas nas estradas, como é que aconteceu entre o Parque Antártica e a estrada de Itapecerica. Foi a primeira grande corrida de São Paulo. À medida em que o carro ficava mais popular no Brasil, vários circuitos de rua começaram a se formar em todo o país, mas um deles se destacou mais do que todos os outros. Foi o Circuito da Gávea, no Rio de Janeiro, também conhecido como o Trampolim do Diabo. Foi nele que aconteceu a primeira corrida internacional realizada no Brasil, o Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro. Essa corrida atraiu os principais carros e pilotos da Europa e do Brasil e deu origem aos primeiros ídolos nacionais do automobilismo, como Manuel de Tefé. O sucesso do Grande Prêmio da cidade do Rio de Janeiro inspirou São Paulo a fazer o mesmo, e assim, em 1936, surgiu o Grande Prêmio Cidade de São Paulo, disputado no Jardim América. Só que as coisas em São Paulo não saíram tão bem quanto foi no Rio de Janeiro. Durante a corrida, uma pilota francesa chamada Helenice perdeu o controle do carro, avançou sobre a multidão e acabou matando 6 espectadores e um guarda municipal. Foi quando se percebeu a necessidade de criar um lugar seguro e apropriado para os carros correrem em São Paulo. Nessa mesma época, o engenheiro Luiz Roberto Sampson estava idealizando na zona sul de São Paulo, entre as represas Billings e Guarapiranga, um bairro de lazer planejado, afastado do aglomerado urbano que se formou ao redor das indústrias de São Paulo. Esse bairro seria um verdadeiro balneário paulistano, com hotel de luxo, cassino, praia artificial e, claro, um autódromo para os carros disputarem suas corridas. Com a ajuda do Automóvel Clube do Brasil, eles começaram a desenvolver o traçado do circuito. Dizem que ele foi inspirado em Indianápolis, dizem que teve inspiração em Monterrey, na França. Outros dizem que ele foi inspirado no Roosevelt Speedway, um circuito antigo próximo à cidade de Nova York, na configuração que ele foi usado na Copa Vanderbilt em 1937, antes mesmo daquele autódromo ter sido fundado. Essa configuração parece a mais provável porque ela é muito parecida com Interlagos, por sua variação, um anel externo, um terreno compacto. Mas independente da inspiração, o resultado foi um traçado muito desafiador, com 8 km de extensão, 21 curvas de todos os tipos, com raio variável, raio constante, baixa velocidade, alta velocidade e variação de relevo. Acontece que a época em que Interlagos começou a ser construído não era mais apropriada para fazer um autódromo. A gente tinha acabado de sair da crise de 29, que tirou o dinheiro do mercado, e ainda estava entrando na Segunda Guerra Mundial, que tinha tirado a gasolina do mercado. Toda a gasolina estava sendo usada no esforço de guerra, então não sobrava muito para os carros de corrida. A primeira corrida só aconteceu um ano depois e depois de vários adiamentos por causa da chuva, afinal é Interlagos. Mas a inauguração de Interlagos só aconteceu mesmo no ano seguinte, em 12 de maio de 1940. Foram duas provas, uma corrida de moto com 12 voltas e uma corrida de carros chamada Grande Prêmio São Paulo com 25 voltas. A prova atraiu 15 mil pessoas que vieram lá no centro de São Paulo até aqui, que era uma região bem isolada na época, e finalmente colocou São Paulo no mapa do automobilismo e deu início a toda a história que se formou aqui. As novas fabricantes criaram equipes oficiais que ajudaram a consolidar o automobilismo no Brasil. Nesse cenário que surgiram grandes nomes do automobilismo nacional e internacional, como Bird Clemente, Luizinho Pereira Bueno, os irmãos Fittipaldi e José Carlos Patti. No final dos anos 60, Emerson Fittipaldi, que foi criado aqui em Interlagos, foi para a Europa tentar o seu sonho da Fórmula 1. Ele correu na Fórmula Ford, na Fórmula 3, na Fórmula 2 e em 1970, somente um ano depois, ele já estava na categoria principal do automobilismo. Naquela época, o Brasil tinha acabado de ser tricampeão mundial de futebol na Copa do México e de repente tinha um piloto brasileiro disputando um campeonato mundial de Fórmula 1. Empolgado com a ideia de ter um novo campeão mundial, o brasileiro começou a prestar mais atenção na Fórmula 1 e acompanhar mais o automobilismo. Foi quando surgiu a ideia da gente fazer um grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. A conversa começou em 1971 e em 1972 foi arranjada uma prova extra-campeonato que seria um teste para a gente ver se conseguia organizar essa prova
no Brasil. A corrida foi vencida pelo argentino Carlos Reutemann, mas teve os pilotos brasileiros, incluindo Luizinho Pereira Bueno, que alugou um carro da Marti para disputar a prova. A prova de 72 foi um sucesso e em 73 a gente teve o primeiro grande prêmio oficial válido para um campeonato. No seu Lotus, Emerson Fittipaldi lidera a prova de ponta a ponta, dando um show de técnica e muita garra. A cada volta, Emerson aumenta a diferença que o separa de seus adversários. Nos primeiros anos, só os pilotos brasileiros que já corriam em Interlagos ganharam a corrida. Emerson Fittipaldi ganhou em 73 e 74 e José Carlos Paty ganhou em 75 com Emerson em segundo. Apesar do traçado de Interlagos ter agradado a maioria dos pilotos da Fórmula 1, a qualidade do asfalto já não era tão boa na década de 70. Em 1977, vários pilotos reclamaram das ondulações na pista e a prova foi marcada por uma sequência de 9 rodadas na curva 3, um dos pontos de frenagem mais fortes do antigo traçado. Isso fez com que o GP do Brasil fosse transferido para Jacarepaguá em 1978. Enquanto isso, Interlagos fez os reparos que precisava na pista e recebeu de volta o GP do Brasil em 79 e 80. O problema é que nessa época a Fórmula 1 já tinha os carros asa e os carros turbo. Interlagos fica a 850 metros do nível do mar. E isso afeta o desempenho dos carros aspirados. Então os carros turbo tinham alguma vantagem aqui em Interlagos por conta da altitude. Além disso, o asfalto irregular era um problema para os carros asa porque eles usavam suspensão muito dura, porque eles não podiam variar a altura de rodagem por causa do efeito solo. Para gerar o efeito desejado, o efeito solo, você não pode ter uma alteração do fluxo de ar embaixo do carro, senão ele gera o efeito contrário, gera sustentação e o carro decola. Isso era uma preocupação porque Interlagos tinha um trecho de velocidades muito altas que começava na subida da junção e só terminava na freada da curva 3. Era praticamente 3/4 de volta com o pé embaixo sem frear por causa do efeito solo. Nessa época o Grande Prêmio do Brasil era realizado no início do ano, perto do Carnaval. Com isso, o Rio de Janeiro se tornou um lugar muito mais atrativo para a Fórmula 1. Eles tinham as praias, eles tinham calor, eles tinham Carnaval. E foi assim que São Paulo perdeu o Grande Prêmio do Brasil em 1980. A partir de 1981, o Grande Prêmio do Brasil foi realizado no Rio de Janeiro. And Rosberg has gone up into second place, so it's a turbo leading the Williams car of the Finnish driver Keke Rosberg, then the two Renaults. Enquanto a Fórmula 1 curtia o sol, o samba e o calor do Rio de Janeiro, Interlagos ficou relegado às categorias locais e nacionais. Até aconteceram algumas reformas no circuito durante os anos 80, mas elas eram muito pontuais e mais de manutenção do que a grande reforma, a grande renovação que Interlagos precisava para ser um circuito de ponta novamente. Só que no final dos anos 80 a sorte voltou a favorecer Interlagos. O governo do Rio de Janeiro decidiu que não ia mais investir na Fórmula 1 e Bernie Ecclestone, que na época era o presidente da Associação de Construtores, ligou para o presidente da CBA, Piero Gancia, explicando que se ele não desse um jeito de encontrar um autódromo para o GP do Brasil, a Fórmula 1 ia embora do país. Não era uma notícia muito boa para a gente, porque o Brasil estava no auge da Fórmula 1. A gente tinha o Nelson Piquet, que tinha acabado de ser tricampeão mundial, o Senna tinha acabado de ganhar seu primeiro título e a gente ainda tinha o Maurício Gugelmin com um desempenho bem regular na Martin Leyton House. Ele chegou até a ficar em terceiro lugar no GP do Brasil de 89. O presidente da confederação sabia que só tinham 2 lugares no Brasil que podiam receber a Fórmula 1 além de Jacarepaguá, o Autódromo de Brasília ou Interlagos. Apesar dos 2 circuitos precisarem de reformas para se adequar aos padrões modernos da Fórmula 1, São Paulo era o mais adequado por conta da localização. A gente tinha aqui 2 aeroportos para ajudar na logística e uma estrutura muito maior de hotéis, restaurantes e rodovias para receber todo o público e tudo que um grande prêmio de Fórmula 1 precisa. O Piero Gancia, então, ele fez uma reunião com o administrador do autódromo, que era o Chico Rosa, com a prefeita Luísa Lundina e com o Bernie Ecclestone para apresentar uma proposta de reforma de Interlagos para a gente voltar a receber a Fórmula 1. Foi uma negociação um pouco difícil, porque dentro do governo existia uma ala
que achava que Interlagos não deveria existir, que precisava ser demolido para construir casas populares e não tinha que ter autódromo nenhum. Apesar disso, o Chico Rosa, que era o administrador do autódromo, trouxe a prefeita para Interlagos, mostrou como funcionava o circuito, quantas pessoas trabalhavam aqui, como que tinha toda uma economia ao redor do autódromo e convenceu ela de que uma prova de Fórmula 1 era positiva para o autódromo e, além disso, as reformas que eram necessárias iam ser usadas pela população em geral. A proposta do Chico Rosa foi baseada no traçado original de 7.900 metros, mas ela usava algumas variações de curvas e algumas ligações de setores para permitir as reduções de velocidade e as áreas de escape que a Fórmula 1 precisava. Além disso, a gente poderia ter 4 variações de traçado. A gente teria um traçado total de 7.900 metros, um traçado de Fórmula 1 de 5.300 metros, um traçado mais curto para categorias menores com 4.500 metros e o anel externo com pouco mais de 3 km. Só que as qualidades dessa proposta do Chico Rosa foram o que acabaram matando o circuito antigo de Interlagos. Por quê? Na época, a Fórmula Indy estava crescendo demais, especialmente porque o Emerson Fittipaldi tinha ido para os Estados Unidos e estava ganhando corrida lá. Então, a categoria americana começou a atrair o público brasileiro. Emerson Fittipaldi! É do Brasil o título! O Bernie Eccleston sabia que a Fórmula Indy era uma ameaça real à Fórmula 1, especialmente porque era um modelo de negócio esportivo americano. E ele sabia que se a Indy viesse para Interlagos, existia uma grande chance da Fórmula 1 perder em popularidade para a Indy. Então ele tratou de mexer os pauzinhos. O administrador do autódromo então apresentou uma nova proposta de traçado que ainda usava essa parte externa, curva 1, 2 e 3, juntando lá em cima na laranjinha e eliminando toda essa parte central da curva do Sol, o Sargento e a subida do lago. Essa proposta do Chico Rosa foi rejeitada e uma nova proposta surgiu, feita pelo Ayrton Senna. Nessa proposta do Senna, a parte externa ia ser eliminada e ia ser feita uma ligação da reta de largada com a curva do Sol por uma curva em S, aproveitando todo o miolo e juntando de novo lá em cima no laranja. O Chico Landi, que foi o homem que abriu as portas do automobilismo brasileiro no exterior, uma forma de homenagem a ele de que esse S seja chamado o S do Chico Landi, a curva do Chico Landi. A imprensa dessa vez não conseguiu acompanhar e ficou de longe ouvindo reclamações de pilotos paulistas. A reforma está sendo muito bem executada, só que não estou preservando o circuito original. Nós estamos aqui em cima da curva do Sol nesse momento. E parece que a promessa seria de preservar o circuito original, o traçado original. E realmente a curva do Sol não está sendo preservada. O retão, para quem vai fazer o circuito de Fórmula 1, tem 2 erros gravíssimos para mim. Logo aqui em seguida, no começo da reta do lado direito, tem um paredão com um ângulo de incidência criminoso. Não adianta colocar a caixa de brita, que os caras ali vão estar mais de 200 e não vai dar para a caixa de brita segurar. Bateu de frente e morreu. Essa proposta foi aceita e foi assim que Interlagos teve seu traçado de 7.900 metros reduzido para 4.310 e inviabilizou a Fórmula Indy no autódromo. Esse traçado mais curto é considerado um traçado muito menos emocionante e desafiador tanto pelos pilotos quanto pela torcida. Mas, por outro lado, ele conseguiu trazer a segurança e os padrões modernos que a Fórmula 1 exigia e, de certa forma, ajudou a manter Interlagos no calendário da Fórmula 1 e como um dos principais circuitos do mundo.